é uma tentativa de narrar um pouco, em termos também educativos, a minha investigação. Partindo do capítulo primeiro, digamos assim, falando desse dia, é uma história que vai do 25 de Abril atrás, não para frente. Há outros historiadores, outros especialistas, outros estudiosos que estudaram e estão a estudar o 25 de Abril a partir da perspectiva italiana. Lembro que, por exemplo, a Giulia Tripoli trabalha com as relações luso-italianas, com o papel de um grupo que é luta contínua no 25 de Abril, etc, etc. Aqui a minha proposta é de começar com esse dia, um dia que marca não só a história nacional, mas a história europeia e a história internacional, como o Presidente Camões acabou de dizer, e é um dia sobre o qual a própria literatura portuguesa se debruçou, e as minhas duas representações preferidas desse dia são bastante óbvias. Uma é o poema da Sofia, esse dia inicial inteiro e limpo. Aliás, eu durante muitos anos estive tão obcecado com esse poema da Sofia que a minha mulher acabou de fazer uma tatuagem com esse poema. E o meu sonho agora é um dia, quando eu for chamado para falar da Sofia em algum colóquio, é não falar, é só trazer a minha mulher a mostrar que era a minha mulher. E outra representação lindíssima que até um pouco me dá uma grande comoção é de um poeta enorme, um pouco à margem do campo, que é o Fernando Assis Pacheco, que escreveu uma vez: 25 de Abril não foi o dia triunfal, mas foi o dia mais belo da minha vida. Creio que chorei como um cordeirinho. Creio que me embebedei. Não creio, embebedei. 25 de Abril de 74. Não se assustem, tenho várias imagens por mostrar. Essas imagens são, algumas são já icónicas, são fotografias de um fotógrafo italiano, aqui já referido, que é o Giuliano Lucas, que chega a Lisboa no dia 27 de Abril, de Paris, juntamente com Bruno Crimi, que é um jornalista. Eles foram avisados no dia 25 de Abril, recebem um telefonema, estão em Paris. O Bruno Crimi diz ao Giuliano: olha, prepara as malas que amanhã vamos a Lisboa, que há uma revolução. Giuliano: mas como? Sim, há uma revolução, mas antes de partir vamos verificar se a revolução é boa ou má. A revolução era uma revolução boa. E aqui vocês têm algumas fotografias que foram tiradas, realizadas, como posso dizer, não é? No momento da euforia, não é? Do entusiasmo. O Giuliano fica em Portugal, fica em Lisboa, de 27 de abril de 74 até 4 de maio. Há uma expressão que acho muito interessante e divertida, que é a Luciana Castellina, que é uma jornalista de um jornal importante, que é o Manifesto em Itália, diz que a Revolução dos Escravos foi a primeira revolução em direto. Porque as televisões estavam lá para gravar. E na verdade é também uma revolução muito fotografada. As fotografias do Giuliano são apenas algumas, não é? Uma contribuição, digamos assim, italiana, não é? A esta revolução fotografada. Esta também é mais uma imagem icónica. Não sei se lembram, mas essa é também, se viram o filme Capitães de Abril,
há uma cena em que essa menina, não é, joga com os militares. Provavelmente a Maria Menezes deve ter visto esta fotografia ou outras fotografias semelhantes. Estas fotografias são das manifestações que são realizadas ao longo dos dias e das noites. O próprio Juliano, quando entrevistado em abril, esteve cá na inauguração da exposição, contava como nesses dias e nessas noites em Lisboa não se dormia. As noites eram brancas, não são as noites brancas de Dostoiévski, mas são noites de insônias de muita insônia. É uma insônia, não é? Dada pela euforia, pela tempo novo, utilizando uma expressão do Eduardo Lourenço. Quais são as reivindicações? São reivindicações que podem até parecer um pouco simplórias, não é? Paz, trabalho, pão, mas na verdade, não é? São pelo menos 2 séculos, não é? Que pelo menos no Ocidente, não é? Essas reivindicações como uma espécie de torrente, não é? De rio, emergem. Continuamos a precisar de amor, de liberdade, de paz, de trabalho, de pão, não a guerra colonial, enfim, o socialismo. E aqui é óbvio, não é? Que seria muito fácil dizer que estas reivindicações são reivindicações que funcionam ainda hoje na atualidade, não é? Quando há partidos que querem apostar à limpeza do país. E eu acho que esse país está muito limpo. Mais fotografias, multidões a avançar, são marinheiros, são soldados, e aqui eu não sou especialista de fotografia, mas entendo que nessas fotografias de Juliano Lucas há uma estética bastante visível, que vem de toda a tradição do realismo e também do neorrealismo italiano, não é? Este aqui eu já comparei essa fotografia a uma pintura, a um quadro do Pelizza da Volpera, não é? Que se intitula Il Quarto Estado, não é? Quando é o povo que avança e que reivindica uma espécie de papel novo na história, um tempo novo para Portugal. Estes 2 são os protagonistas dessa reportagem, que nos contam um pouco o olhar estrangeiro, o olhar italiano dessa revolução. Aquilo que é interessante nessa história do Bruno Primi e do Juliano é que eles chegam a Portugal, conhecem Portugal, são os fotógrafos da Revolução dos Escravos, porque conhecem a África. Ou seja, eles conhecem Portugal através da África. E acho que isto também nos permite entender algumas especificidades dessa constelação que eu tentei um pouco estudar. Essa investigação que está reunida nesse livro que saiu em Portugal em 2022, intitulado Resistência Continua, Colonismo Português, as lutas de libertação dos intelectuais italianos. É uma espécie de estudo inicial, não é? Porque há tanta coisa ainda
por investigar, por descobrir. Há pouco estava a dizer com colegas, amigos, realmente aqui hoje sinto-me em casa, vejo os meus alunos de Milão presentes, vejo colegas italianos, pronto. É preciso desenterrar, não é? No silêncio dos arquivos, muitíssimo material, que nos esse material que nos irá contar histórias incríveis, como a história um pouco que aqui trago do Bruno Crimi e o Leno Lucas. Bruno Crimi e o Leno Lucas chegam a Portugal através da África. Em 75 publicam aquilo que hoje nós intitularíamos um instant book, que não é um instant book porque é um estudo. Eu aqui deveria dizer que o jornalismo agora está em decadência, mas o jornalismo sempre foi em decadência. Assim, os jornalistas da década de 70 publicavam estudos super informados, super refinados, e este é um belíssimo estudo do Bruno Crimi, em 7 capítulos, sobre como nasceu o 25 de Abril, portanto, com toda a história da oposição anti-salazarista e com toda a história, obviamente, da guerra colonial e dos movimentos de libertação africanos. O livro se intitula La Primavera de Lisbona, anno primo, e o livro tem uma parte de ensaios, Bruno Crimi, e uma parte de fotografias. As fotografias que esse livro recolhe um pouco as fotografias desta história, não é? Destas viagens que Bruno Crimi e o Leno Lucas fizeram. Esta é uma fotografia que demonstra como, depois de terem estado em África, Bruno Crimi e o Leno Lucas estão curiosos por conhecer Portugal. E na primavera de 72 viajam por Portugal, entram de carro pelo norte, e o Bruno Crimi vai à vida dele, ou seja, ter os contatos com os vários antifascistas portugueses, e o Leno Lucas está em companhia da mulher. E o que é que faz o Leno? Tira fotografias ao Portugal, obviamente visto através de uma lente ideológica, claramente ideológica. Essas fotografias querem mostrar o quê? Querem mostrar um país rural, talvez folclórico, o jardim à beira-mar plantado, não é? Com toda aquela retórica, não é? Da ruralidade que vínhamos nós todos sabemos, mas não por apontar o dedo contra Portugal só. Estas fotografias mostram um país pobre, pelo menos pobre em relação à Europa, digamos assim, do centro, França, Portugal, Alemanha, um pouco Itália do Norte, Inglaterra, etc. Mas estas fotografias têm uma tese por trás. Estas fotografias querem mostrar que Portugal é um país pobre e ao mesmo tempo está a desgastar, a gastar recursos humanos, financeiros e materiais, etc., em 3 frentes de guerra em África. Mas isso seria, agora vem cá o italiano dizer mal do... Não, o Leno Lucas e o Bruno Crimi não querem apenas apontar o dedo contra Portugal e mostrar a pobreza das condições, a ruralidade, etc. Querem dizer mais uma coisa, ou seja, Portugal, que é pobre, ou que é pobre em relação a estes países, tem um apoio internacional. É por isso que pode combater 3 guerras em África já há 10 anos. O apoio internacional tem um nome e tem um apelido,
é a NATO. E a NATO, através da NATO, essas coisas são importantes também para ter um nosso olhar crítico sobre o presente. A NATO, sob o escudo da NATO, os países assim chamados civilizados, Estados Unidos, Alemanha, Israel, Itália, França, vendem armas ao exército colonialista português. Na minha investigação, uma das coisas em que deparei logo foi essa tal ambiguidade de um país como a Itália, país da NATO, país que tinha grupos, constelações, associações, são imensas. Eu, no meu livro, tenho uma primeira página só a dizer estas associações que também têm nomes muito fantasiosos e divertidos. Comitato Anticoloniale Italiano, Centro di Ricerca sui Modi di Produzione, Centro Documentazione Franz Fanon, Comitato Antiimperialista Cabral, Comitato Italiano della Fondazione Russell, Centro Antiimperialista Che Guevara, ARMAL, Associazione per i Rapporti con i Movimenti Africani. Temos estas constelações de acrónimos belíssimos, às vezes também divertidos, que ajudam, solidarizam, que interceptaram as duas tradições de pensamento. E antifascismo não chega, é preciso também ser anticolonialistas. E por outro lado temos um papel institucional da Itália ou dos governos italianos que na ONU, na NATO, nunca votam a favor das resoluções contra Portugal e contra o colonialismo português. A Itália, como os outros países hipócritas da NATO, sabem que não convém, não é? Porque tem interesses. Interesses são sempre interesses econômicos, comerciais. Aquilo que eu encontrei é uma das últimas fotografias. Por exemplo, que é a Itália. Em Itália se construíam os aviões com os quais o exército colonialista bombardeava as populações civis na Guiné, em Angola e em Moçambique. E nos vários dossiês, que essas associações publicaram, fizeram, também publicações muito caseiras, denunciavam como estes aviões que bombardavam civis e guerrilheiros tinham, por favor, reparem nessa expressão, esses aviões tinham o primado mundial dos desastres humanos. Ou seja, era através desses aviões, na década de 60 e 70, Portugal e as outras potências europeias bombardeavam e matavam civis. Aqui, uma das poucas citações também, não vos quero aborrecer muito, é uma citação que me permite fazer um pequeno discurso acerca de uma ideia que foi um pouco também uma espécie de plataforma que eu tentei estudar, não é? É uma ideia cujas configurações eu tentei estudar. Qual é a ideia? A ideia é de que estas constelações de antifascistas, na maioria pessoas
que tinham feito a resistência contra o nazismo e contra o fascismo, consideravam que as lutas no assim chamado Terceiro Mundo, que as lutas de libertação em África, eram uma espécie de continuação, não é, da luta contra o mal, não é, contra o nazifascismo. Era uma interpretação muitas vezes, claro, ideológica, feita por contiguidade, por aproximações, também por memória pessoal, não é? Eu estudei as memórias de alguns partisãos italianos que combateram contra os nazis em Itália e também combateram com o exército argelino contra o exército colonialista francês. E, portanto, esta era uma aproximação, não é, que muitos deles faziam, não é? As novas lutas, as lutas da década de 50 e 60, são uma continuidade da nossa luta. Uma citação há várias citações nesse sentido. O Leon Lucas diz: fui a Guiné-Bissau com Bruno Crimi. Uma remota guerra de libertação anticolonialista estava a ser travada. Viajei por toda a parte com os guerrilheiros e os soldados do exército. Uma noite, durante uma marcha, os soldados começaram a cantar em francês a canção dos maquisards franceses, a de Yves Montand, uma forte emoção. Sentia nesta guerra de libertação uma continuidade com a nossa resistência antifascista. É um pouco uma ideia, não é, que eu tentei ver tal como foi reconfigurada nestes intelectuais antifascistas e anticolonialistas. Vão em 69, no nosso verão de 69, vão a Guiné-Bissau a convite do PAIGC, de Amílcar Cabral. Aqui não vos posso mostrar, mas só para dizer que essa viagem é uma viagem que começa em Argel. Argel é a capital, né, de todos os movimentos também da oposição anti-saladarista, é a capital de todos os movimentos de libertação africanos. Em Argel, o Bruno Crimi e o Leon Lucas conhecem, por exemplo, vários dissertores portugueses que dissertaram a guerra colonial, conhecem o Amílcar Cabral. O Amílcar Cabral percebe que os fotógrafos e o jornalista italiano são, como posso dizer, são funcionais à causa, como posso dizer, mediática. Nós precisamos, não é, de ser visíveis nas opiniões públicas mundiais, ou pelo menos no Ocidente. Quem tem os meios de produção, isto aqui é o marxismo um pouco, ou seja, quem tem uma câmara fotográfica, quem tem os meios para publicar em francês e em italiano essas coisas, estes dois senhores, obviamente, ideologicamente, apoiavam estes movimentos, vão a Guiné-Bissau em 69 e vivem 3 meses com os guerrilheiros nas zonas libertadas. E essas fotografias são testemunhos desses 3 meses. Fotografias que eu acho também, para além do testemunho histórico, também são fotografias que têm uma estética fabulosa. Estas mulheres com os Kalashnikov, todas arranjadinhas, assim, bem vestidas na floresta, viram-se. Isto também é uma fotografia importante. O Leon Lucas confirmou, não é? Era uma maneira também de desconstruir o estereótipo do guerrilheiro africano, homem. Não é? O papel das mulheres nas lutas de libertação. Também o irmão do Amílcar Cabral, Luís Cabral. O Luís Cabral, aquilo que é bonito nas fotografias do Leon Lucas e do Bruno do Leon Lucas é que nunca há aquilo que eu chamo de heroicização do símbolo, não é?
ao Leon Lucas não interessa, né, mostrar os heróis. De vez em quando aparece o Luís Cabral, mas aquilo que interessa ao Leon Lucas, aqui está mais uma vez o Luís Cabral com essa fotografia interessante, porque tem o hino nacional antes da haver nação. Isto é bastante interessante. Aquilo que interessa ao Leon Lucas é pessoas, rostos, mostrar que nas zonas libertadas é possível criar uma democracia. Não é uma democracia pobre, mas uma democracia se constitui com escolas, com hospitais, com assembleias, com discussões, com diálogos. Essa fotografia é uma das minhas preferidas. Todos, né, com os novos manuais escolares, descobrimos que são os manuais escolares que a Suécia oferece nessa solidariedade internacionalista, que publica em português novos manuais escolares. Todos estão atentos e apenas ele está um pouco distraído pela máquina fotográfica do William. Eu achei esse menino que olha para a máquina do William fabuloso. Esta é outra fotografia icônica do William. O William, quando fala da Domingas ou da Dominga, como se diz em crioulo, tem uma espécie de emoção grande, porque essa fotografia também circulou em várias revistas, em vários jornais. O William de vez em quando tem memórias. Essa fotografia era em todos os quartos dos estudantes em Berkeley. É importante. É uma fotografia importante, porque outra vez é uma menina, a Dominga tem 17 anos, está com o seu Stem que vinha obviamente do bloco soviético, vinha da Checoslovaquia. E a Domingas tem uma história incrível que o Bruno Crini e o Liano contam para várias revistas italianas e francesas. O Bruno Crini foi um jornalista importante também de uma revista que é Jeune Afrique, que é um grande órgão da resistência anticolonialista. E conta a história da Domingas. A Dominga entra no PSGC, entra na guerrilha, por se vingar de uma história familiar terrível. O pai estava no exército, era um dos africanos que tinha entrado no exército colonialista português. Portanto, aqui são fotografias que também revelam, não é, histórias familiares, histórias que contam, não é? Histórias familiares que contam também da grande história. Aqui são os artigos que saem da Domingas. A Domingas pedida também para aparecer na capa do primeiro catálogo fotográfico que sai em Milão, na editora Evangelista, em 70. Estas fotografias foram publicadas em volume, foram tão importantes porque foram utilizadas na comissão da ONU para mostrar à ONU que existiam zonas libertadas dentro da Guiné-Bissau. E digo isto porque o Amílcar Cabral, que não é apenas o guerrilheiro Che Guevara, não é? Essa simplificação que o Amílcar Cabral seria o Che Guevara da Pronto, esquece, não é. O Amílcar Cabral é um intelectual totalmente aportuguesado, mas com uma visão enorme do futuro da sociedade guineense cabo-verdiana. E o Amílcar Cabral não queria, eu disse isso também ontem
em Coimbra na exposição. O Cabral não queria apenas ganhar militarmente contra o exército colonialista português. Aliás, Cabral sempre disse: nós nunca lutamos, nunca combatemos contra Portugal, mas contra o colonialismo português. Não queria apenas ganhar militarmente contra o colonialismo português, queria ganhar culturalmente e, sobretudo, através da afirmação do direito, que é também direito internacional. Ou seja, mostrar nas comissões da ONU um ponto de direito que há zonas libertadas e que, portanto, têm direito a existir contra a ocupação estrangeira. O colonialismo português era ocupação estrangeira de um território que não pertencia àquela nação. E isto acho que é nestes anos, neste biênio em que nós comemoramos o 25 de Abril, mas também comemoramos os 100 anos da Amílcar Cabral, é preciso reconhecer isto. Aqui está o nosso Amílcar Cabral, fotografado em Dakar em 69, na viagem de regresso do Bruno Crimi e do Juliano Lucas, que em Dakar o Juliano contava: apanhamos malária e ficamos 3 dias acamados na cama, doentes, meio delirantes, mas eu estava assim, o Juliano a contar, o Juliano está vivo, o Bruno Crimi já morreu há alguns anos, eu estava muito mal, contava o Juliano, estava mesmo a delirar. O Bruno Crimi, mesmo com malária, com febre muito alta, sabe que o Amílcar Cabral também está doente e aproveita para fazer uma entrevista de 1 dia e meio. Isto são pequenas histórias dentro da grande história. Mais uma fotografia do Juliano Lucas, que fotografa o Amílcar Cabral todo bem arranjadinho, como dizem em bom português, porque aqui está no Congresso Internacional de Solidariedade para com os povos das colônias portuguesas, que foi celebrado em junho de 70. E foi esse congresso em Roma. Esse congresso é muito, acho que devia ser estudado bem esse congresso, porque foi, eu no livro escrevo isso, que é aquelas brincadeiras da história, não é? O congresso foi no Palácio do Euro, que foi construído pelo Mussolini. É muito divertido. É arrancadinho também, porque dali a uns dias vai encontrar o Papa, o Paulo VI. E, obviamente, a história do encontro do Cabral, do Agostinho Neto e do Marcelino dos Santos é uma história que tem repercussões aqui em Portugal, também há histórias divertidíssimas e repercussões internacionais. Amílcar Cabral, aqui são mais fotos do Juliano e do Bruno Crimi, que vão a Angola em 72. É uma viagem que não corre assim tão bem como na Guiné. Estas fotografias não vão ser reunidas em volume, mas aqui trago essas fotografias. Essa fotografia também é interessante. Temos, eu não identifiquei bem se é um desertor português, se é um médico cubano. Com certeza é um médico branco que está a dar aulas de educação sexual às mulheres angolanas, do MPLA. Trago essas fotografias só para mostrar a ideia inicial, ou seja, que Bruno Crimi e o Juliano chegam a Portugal através do conhecimento da África. Aqui, esta é uma... Eu tenho muito carinho por esta fotografia, porque
enquanto estávamos a escolher no arquivo Uliano Lucas com a filha do Uliano as fotografias para o livro, para a exposição, a gente se cruzou com esta fotografia. Esta fotografia, eu olho para este homem nesses dias em Milão estava a maior especialista da obra deste senhor, que é a professora Inocência Mata. Estávamos a almoçar num restaurante em Milão, eu saco o meu computador e digo: Inocência, por favor, mas este senhor é o Pepe Tela. E a Inocência: é o Pepe. Então eu mando um e-mail para o Pepe Tela, e o Pepe Tela, eu já traduzi o Pepe Tela para italiano, conheço bem o Pepe Tela muito comovido, disse: eu nunca me tinha visto tão jovem. E o Uliano Lucas fotografou. Mas assim, é uma fotografia muito acidental, não é? Fotografou aquilo que hoje é considerado um dos grandes, dos maiores escritores africanos, que é o Pepe Tela. Aqui a exposição, o livro. Que horas são? Posso investigação, que também são coisas algumas coisas que são divertidas, e é o papel destes dois senhores que eu estudei um pouco, que têm uma trajetória incrível e que, se eu tivesse a possibilidade para convencer alguém, não sei, na Netflix, para fazer uma série, eu diria que a Joyce Lusso e o Giovanni Pirelli mereceriam uma série assim na Netflix, porque têm trajetórias de vida incríveis, sobretudo esta senhora que é a Gioconda Beatrice Salvadori Lusso. Giovanni Pirelli, como devem ter depreendido do nome, é filho, é o delfim do Império dos Pneus. Portanto, família riquíssima. O Giovanni Pirelli, tal como a Joyce Lusso, em 43 entra na resistência, portanto, apesar da origem também, não é? Giovanni Pirelli é da mais alta burguesia empresarial italiana. O avô do Giovanni Pirelli já tinha construído um império, podemos dizer que também já tinha devastado meia Amazônia. Acho que podemos já dizer, já na década de 50 já tinha devastado. O Pirelli, que tem simpatias socialistas, entra na resistência, é um partigiano, combate contra os fascistas, contra os nazis. E a Joyce Lusso também também é uma partigiana. A Joyce Lusso até foi condecorada com um dos mais prestigiados reconhecimentos que é essa tal medalha de prata, não é? Para tudo aquilo que fez durante a resistência. A Joyce Lusso tem uma vida realmente que parece um romance. O ano passado, ou já não sei se era o ano passado, que saiu essa biografia romanceada, foi escrita por uma escritora italiana importante, que é Silvia Balletta. Não sei se já foi traduzida para português. Acho que se eu ver algum tradutor aqui, podia traduzir. Porque essa senhora tem muito a ver com Portugal e com a África portuguesa. Sim, só para dizer, vejam bem, assim, a cara e os olhos, a carinha de anjo que ela tem. Fixem esse rosto assim, bem bonito. Agora vamos descobrir que atrás desse rosto de anjo tem também um demônio revolucionário.
Sempre muito bom. Uma citação entre as muitas tiradas das memórias da Joyce Russo, que nos dá um pouco a ideia de como a Joyce Russo começa a ter consciência de que o antifascismo não é suficiente. Consciência política que vai do antifascismo para o anticolonialismo, já logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A resposta dos povos colonizados era as guerras de libertação que começavam a incendiar todos os continentes, da Argélia, Angola, de Cuba, Vietnã. A consciência civil e democrática estava com quem era obrigado a pegar em armas para se salvar da tortura e do genocídio. Considerando que tínhamos feito a guerra contra o nazifascismo e o militarismo, esperando que fosse a última guerra, todos os revolucionários acham que é a última guerra, o resultado não era brilhante. Durante a Guerra Fria, tinha trabalhado com o Movimento Mundial da Paz, que tinha como emblema a pomba de Picasso, com o ramo de oliveira, e se opunha à cruzada anticomunista levada a cabo pelos Estados Unidos e pelas potências colonialistas, com os seus clientes e os seus subordinados, entre os quais os governos italianos. Durante esta atividade, tinha viajado muito e conhecido revolucionários de todos os continentes, apercebendo-me de que a guerra partigiana que tinha combatido era apenas o início de uma longuíssima série de guerras partigianas igualmente legítimas e necessárias, visto que o nazifascismo só em parte tinha sido abatido e renascia a partir das suas raízes: a exploração assente nas armas, o colonialismo, o racismo, que é um pouco o contraponto, né, daquela ideia que já antecipei no Ian Lucas. O Giovanni Pirelli escreve: lembram-se que a resistência não terminou de forma alguma com a derrota do fascismo, continuou e continua contra tudo o que sobrevive daquela mentalidade, daqueles métodos, contra qualquer sistema que dá a poucos o poder de decidir por todos. Continua na luta dos povos submetidos ao colonialismo, ao imperialismo, pela sua independência efetiva. Continua na luta contra o racismo. Em suma, enquanto houver exploradores explorados, opressores e oprimidos, tem muito de quem mostra fome, haverá sempre que escolher de que lado está. E mostramos as palavras do nosso diretor, não é? A palavra-chave é sempre escolha, certo? Giovanni Pirelli, também através de, como posso dizer, de alguns recursos financeiros da família dele, percebe que o antifascismo não chega. Ele começa a interessar-se pelas lutas de libertação em África. Primeiro, com certeza, é a luta da independência do povo argelino, através da leitura do Frantz Fanon. O Pirelli lê Frantz Fanon e, como só ele podia fazer nessa altura, depois dessa leitura em francês dos artigos do Frantz Fanon, vai a Argel conhecer o Frantz Fanon. E o Giovanni Pirelli se torna um dos maiores divulgadores e tradutores do Frantz Fanon em língua italiana e também do pensamento Fanon na Europa. Em 64, com um grupo de anticolonialistas e antifascistas milaneses reunidos num assim chamado Centro de Documentação Frantz Fanon, o Fanon já morreu há alguns anos, em memória do Fanon organiza esse centro, esse Centro de Documentação Frantz Fanon organiza um seminário sobre os problemas das lutas de libertação africanas, do imperialismo, do colonialismo, etc. E um dos convidados de honra é Amílcar Cabral. Em 64, Amílcar Cabral vai para Milão, na verdade vão para uma pequena cidade chamada Treviglio, onde será realizado esse seminário, e aqui, no arquivo privado do Giovanni Pirelli, foram encontradas essas fotografias. Essas fotografias, no fim de semana, o Giovanni Pirelli vai passear de barco com a primeira mulher do Cabral, portuguesa,
que é a Maria Helena, se não erro, é a Ana Luísa, desculpa, é a Ana Luísa e o Cabral. Cabral com a filha, desculpa, é a Maria Helena, a filha é a Ana Luísa, aqui no lago de Baré. A literatura é uma arma. Então, por que a literatura é uma arma? A literatura é uma arma porque, estudando Giovanni Pirelli e a Joyce Russo, também reparei que apoiar, interessar-se pelas lutas de libertação, ser solidário com essas lutas, etc., uma maneira para fazer solidariedade era divulgar, traduzir os grandes escritores que vinham destas realidades. E aquilo que de alguma forma também o Giovanni Pirelli fez com o Fanon, introduzindo o Fanon em Itália, publicando, apoiando, etc. A Joyce Russo, nesse papel, teve uma relevância importantíssima. É um pouco o último capítulo sobre o qual vou dizer um pouco antes de finalizar a minha conversa. A literatura é uma arma. Numa entrevista em 63 no Diário Unidade, o Spineto, iremos ver, que é convidado em Milão para lançar um volume de poemas traduzidos para italiano pela Joyce Russo, declara: o mundo tem que saber. Eu e os meus camaradas decidimos usar também a poesia para dar a conhecer, para pedir solidariedade, ajuda para os nossos irmãos, por parte de todas as forças vivas do anticolonialismo. E aqui eu trouxe um exemplo, essa é a tal antologia do Beppe Travani, que sai mais tarde, em 69, é uma antologia que se intitula Poesia Africana di Rivolta, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé, e que tem um antecedente importante, uma antologia feita pelo Pierpaolo Pasolini com a ajuda do Mário Pinto de Andrade. Portanto, aqui já começam a ver que há uma rede de contatos enormes. O Pasolini africanista, digamos assim, envolve intelectuais africanos. Essa antologia que sai em 69 e que decreta, não é, o Beppe Travani como persona non grata em Portugal, é feita pelo Travani com o pós-fácil do Mário Pinto de Andrade e com a ajuda dessa senhora, que é uma portuguesa, que é leitora de língua portuguesa na Universidade La Sapienza de Roma, que é uma senhora que se chama Maria Carrilho, que ajuda o Beppe Travani na tradução. E esta senhora, em 71, publica um ensaio importantíssimo que se intitula L'agonia del mostro lusitano, com a Maria Carrilho não pode assinar com o nome próprio dela, assina com pseudônimo, Maria Vargas. Este livro acho que não existe em português, foi publicado em italiano. A Maria Carrilho será uma socióloga importante na vida democrática em Portugal na década de 70 e 80. Vamos acabar um pouco com as empresas um pouco romanescas dessa senhora. Aqui em 76, logo depois da independência, com o presidente poeta Agostinho Neto. Essa senhora foi a grande artífice da publicação internacional da poesia do Agostinho Neto. Primeira edição italiana,
com texto em original português, con Occhi asciutti, pubblicato per l'editore Il Saggiatore di Milano em 63, e a história desse livro é uma história incrível. É uma história incrível. Aqui, essa é uma fotografia que também nos diz muito, como posso dizer, esta história triangular, Portugal, África e Itália. Está o editor Alberto Mondadori, o Agostinho Neto, está Joyce Russo e o marido dela, que é o Emilio Russo, outro pater patria, né? Grande pai da pátria italiana. Foi senador, foi partigiano, foi dos que escreveu aquilo que chama a Constituição mais bela do mundo, que é a nossa Constituição. Eu não sei se é a Constituição mais bela do mundo, mas o diretor poderá dizer. Vou ser muito breve, mas é uma história divertida. Por que a Joyce Russo vai em 62, na primavera de 62, vem a Lisboa. Por que a Joyce Russo em 62 vem a Lisboa à procura do Agostinho Neto? Porque quer traduzir o Agostinho Neto. E há uma coisa que eu queria, aquilo que encontrei, por exemplo, é essa carta que o Mondadori escreve em italiano para o Agostinho Neto. Eu encontrei o contrato de edição. Ou seja, a Joyce Russo tinha uma missão: ir cá, encontrar o Agostinho Neto, propor esse contrato, ver quais poemas ela podia traduzir e publicar em italiano. Há só um problema, que o Agostinho Neto está na prisão do Aljube. E aqui tem essa cena, que é uma cena, essa podia ser a cena principal dessa série, não é? Essa senhora da alta burguesia italiana vai a Pisa e vai falar com o coronel David, que é o Homero de Oliveira Matos. E o coronel da Pisa lhe diz: isto é as memórias da Joyce Russo. Agostinho Neto está preso. Claro que a senhora não pode encontrar o Agostinho Neto. Mas eu tenho o conto. Não pode. E ele escreve em português e depois ofende a pátria. E continua a Russo a contar. Talvez considere Angola a sua pátria, observei, e a Joyce Russo a contar. Mas ele, o coronel, rebateu imediatamente que pátria só há uma, Portugal. Estou a tentar fazer a voz. Tentei impressioná-lo dizendo que Neto era um grande poeta, reconhecidíssimo em todo o mundo, com um dos dons mais belos da poesia de língua portuguesa. Desculpa, do costume, né? Não pareceu minimamente impressionado. Escreve em português e vilipendia a pátria-mãe. Arrisquei algumas alusões à liberdade e à autodeterminação e ele explodiu. O mundo difama-nos e não nos compreende, disse com tom amargo, e os nossos inimigos inventaram a fábula de Portugal não ser um país livre. A Joyce Russo, o que é que faz? A Joyce Russo intercepta a Maria Eugênia, a mulher do Agostinho Neto, e através da Maria Eugênia consegue os textos. Tem nas memórias da Joyce Russo, tem essa coisa fabulosa de que a Maria Eugênia tem que decorar os versos do Agostinho Neto. Estão a imaginar, não é? Não é como agora, não é? Eu venho aqui, compro um livro, que bonito, agora vou traduzir para italiano, vou no quarto traduzir. Não, ali não havia livro, havia decifrar os poemas que a Maria Eugênia de cor aprendia na hora, de visita na prisão. Depois iam ao café. A Joyce Russo, que sabia português, agora explico porque é que sabia português,
sabia um português bastante mal amanhado, mas sabia. Portanto, a Maria Eugênia, de cor, devia declamar o poema, a Jesus escrevia, e a partir daquele poema escrito, traduzia. Portanto, não é? Em um livro, a capa do livro que vocês viram é também um livro, digamos assim, também caseiro. Por que a Jesus não sabe português e vem cá ter com Agostinho Neto? Essa é uma história interessante. Ela diz: voltei a pensar em Portugal 20 anos depois, pelo interesse que tinha por um grande poeta da Angola. O que significa 20 anos depois? Significa que a Jesus, entre 41 e 42, como partigiana, fugindo de Paris. Nas memórias dela, ela diz que atravessa toda a Península Ibérica a pé. Eu não quero saber se isto é verdade ou não. Nas memórias dela, ela conta que ela e o marido dela, o Emílio Lúcio, chegam a Lisboa em 41. Ela imatricula-se no curso de Filologia na Faculdade de Letras e aí aprende português. Um português um pouco também esquecido, não é? De 60, mas ela aprende português. E eles estão registrados sob um falso nome, são o casal Laskovski, na Lisboa do início dos anos 40. O que impressiona Joyce, em fuga da França ocupada pelos nazis, não é tanto a faustosa grandiosidade da vida da liberdade ou a perfeição da Praça do Comércio, mas antes a abundância de comida nos mercados e nas pastelarias. Só olhar... Está a ver, a Jesus está clandestina pela Europa há anos. Uma Europa em chamas. Só olhar para tanta abundância causava violentas contrações ao meu estômago habituado às privações. São um país, sim, abundante de comida em 41 e 42. Portugal não está em guerra. Aqui ela conta. Tinha-me ocupado de literatura portuguesa durante a guerra, mas por acaso, intencionalmente, cheguei a Lisboa com o Emílio Lúcio, Grosso, passando as fronteiras com os contrabandistas e usando nomes falsos, enquanto éramos procurados pelas várias polícias fascistas. Em Lisboa tivemos que parar alguns meses, em completa clandestinidade, para a atividade da resistência. Aproveitei para aprender a língua e inscrever-me na universidade, com o meu nome e apelido. Confiava nos limites intelectuais das polícias fascistas, até eficientes como a vida. De facto, nunca nenhum agente pensou em procurar por mim nos bancos da universidade, onde dei exames públicos obtendo diplomas em literatura e filologia portuguesa. Tinha também traduzido alguns poetas de 800, mas depois todos os manuscritos se perderam com a guerra e a luta partizana e nunca mais pensei em Portugal. Aquilo que a Jesus, a partir da década de 60, faz com Portugal e com a África é divulgar os poetas de língua portuguesa. A Jesus vai traduzir para além do Agostinho Neto, um amigo dela, que é o poeta, é o compositor antifascista, Alexandre Mil. Em 66 sai na maior coleção de poesia italiana da Einaudi, a colezione bianca, Portogallo, o mio rimorso. E aqui em 67 temos esse livro, que é um livro de ensaios também sobre a prática do traduzir, como é que se traduz poesia. E ela cita o caso, obviamente, dos poetas africanos, do Alexandre O'Neill, dos outros poetas que ela traduziu. Acabo aqui, obviamente, traduzir para Jesus foi um ato anticolonialista, porque ela às vezes conhecia as línguas a partir da qual traduzia, às vezes não conhecia as línguas,
como foi, por exemplo, o caso do Nazım Hikmet. Ela não conhecia turco e, obviamente, utilizaram o francês como língua de mediação. Aqui são as várias publicações da Joyce Russo, são muitíssimas, são traduções, são artigos de intervenção política, são uma história da Angola, etc, etc. Tudo isto em pouco menos de 15 anos. Uma fotografia da Joyce Russo a marchar nos guerrilheiros da Guiné-Bissau. Acabo com esta fabulosa citação que acho que é uma espécie de manifesto feminista antiliterano. É sempre nas memórias da Joyce Russo que ela escreve. O Emílio Russo, não é? Essa espécie de monstro sagrado, não é? da história italiana. O Emílio chamava-me a atenção com ar divertido para o facto de, no meu passaporte, muitas vezes renovado, porque as páginas estavam todas cheias de vistos de entrada e saída para os países mais estranhos, ainda estava escrito dona de casa. A verdade é que eu sou uma dona de casa reprimida, respondia eu. Gosto extraordinariamente da casa, sobretudo da casa com uma família dentro. Mas se eu estou muito tempo em casa, a sociedade italiana, e não sou, insulta-me e desvaloriza-me. Trata-me como subalterna, como uma pessoa que vive do reflexo da outra. Reduz-me a um apêndice. Por isso, eu sou obrigada a reprimir as minhas aspirações domésticas e a partir para Moçambique. Até breve, dizia o Emílio. Obrigado.